Estamos encerrando a nossa conversa, agora no 7º e último bloco. Então, comentamos sobre a proposta dos Adventos Crísticos. Este livro já é a 3ª edição. Temos divulgados no Brasil e em Portugal. Encerrando a nossa conversa, nós estaremos aqui falando sobre ao sacerdote competem a sagração e a pregação. Então, de agora em diante, embora não tenha sido uma coisa comum em outras vidas, de agora em diante, pelo grau de consciência que nós já temos, nós estaremos nos dedicando a causas que não enfoquem, ou que não tratem daquilo que nós nos propusemos. Para quem abraçou o pilar social, que seja integral, que seja íntegro na tarefa que ele abraçou, que cada um abraçou. Quem é do religioso, quem é do artístico, que é do científico e assim sucessivamente. Então, ao sacerdote competem a sagração e a pregação. Esse item é mais especificamente para o pilar religião. Ele deve ter uma postura no templo e fora dele, de forma que a sua voz seja para encantar, para motivar, para exaltar, motivar aqueles que estiverem no seu dia a dia. O capítulo 88 trata da sacratíssima verbalização para a regurgitação dos divinos anseios. Cada vez mais, em função da evolução da ciência, com aparelhos fabulosos da tecnologia, nós vamos nos convencendo desses itens. Hoje, na verdade, nos últimos 40 anos, nós temos aí a kirliografia, onde nós já conseguimos registrar mudanças energéticas em função do que nós pensamos, do que nós falamos. Então, se o item nos fala sobre a sacratíssima verbalização para a regurgitação dos divinos anseios, então, basta que nós falemos e já saber, já podemos antecipar o que está acontecendo quimicamente com o nosso organismo. Estamos tratando determinados assuntos que exaltem a vida. Nós já temos hoje máquinas para registrar como estão os nossos corpos energéticos. Então, no capítulo nós tentamos exaltar esse item, mas aqui para a nossa conversa podemos também levar outras informações. Uma boa leitura, já sabemos, que é saudável para o nosso corpo, para a nossa alma, para nossas emoções. Assistimos a determinados programas, determinados eventos dentro do pilar artístico, ouvirmos determinadas músicas, isso tudo é saudável para a nossa vida, né? Para a nossa alma e saúde para o nosso corpo. Então, a verbalização deve ser já, todos nós, uma coisa muito especial, muito sagrada. O capítulo 81 fala da conjugação Cristo Pai, Cristo Filhos. É um item também que o Silvestre exaltou muito para que nós nos dedicarmos ao entendimento. Atualmente é uma coisa real. O Cristo Filho que está em cada um de nós conscientemente ligar-se ao Cristo Pai, Criador do planeta, alimento sagrado da vida, de tudo que é vida no nosso planeta. Então, é a primeira vez, ou a primeira encarnação, através dos milhões de anos que nós já somos seres humanos, que nós temos tendo essa consciência de que o alimento sagrado da vida é o Criador do planeta, onde nós estivermos encarnando. O capítulo 82 trata de mérito autocondutivo que conduz à ascensão. Então, lá no passado, em função da nossa ignorância, nós transferimos para os nossos representantes de Deus, para os sacerdotes das religiões, nós sempre transferimos. Atualmente, já estamos mais esclarecidos, já crescemos mais espiritualmente e, conforme falamos do livro Pérolas de Esperança, nós agora temos que estar conscientes que tudo é por mérito. No passado, bem recente, nós aprendemos que fora da caridade não há salvação. Atualmente já temos mais esclarecimento e já podemos confirmar e afirmar para nós próprios. Fora do amor não há salvação. Fora da caridade já não convence porque milhões de espíritos em todas as épocas não tiveram conduta cristã, no sentido de ter um polimento espiritual para ajudar e conduzir a sociedade no seu esclarecimento, mas praticaram caridade. E desencarnaram e foram para um estado mental infernal. Então vamos substituir esses conceitos que atualmente a nossa evolução já é mais abrangente. O capítulo 83 trata da secularização incluída
nos 20 séculos de cristianismo. Então, a secularização, aprendemos lá nos blocos anteriores, que foi um item muito negativo para a sociedade, que nós fomos induzidos, ou induzimos outras pessoas a temerem a Deus. E tudo que não era de acordo com as conveniências humanas, nós atribuímos que era a vontade de Deus. Então, criamos um Deus da miséria, da fome, da morte, da guerra, e essas criações nossas, depois nós ficamos com medo das nossas próprias criações. Nós criamos um Deus que é a bondade absoluta, e ao mesmo tempo achamos que esse Deus se vinga, que esse Deus nos pune, que esse Deus guerreia, Então, essa incoerência da nossa vida. Então, a secularização, incluída nos 20 séculos de cristianismo, agora chega ao seu fim. O capítulo 84 trata da cosmicidade planetária e o Nazareno Mestre. A cosmicidade planetária, nós já sabemos, através da nossa conversa nos 6 blocos anteriores, que são o que é o nosso Cristo planetário. Ou seja, segundo Ramatiz, cada planeta, quando criado, é criado por uma consciência arquiangélica. E como todos nós aprendemos, cada criação que nós fazemos, nós ficamos vinculados à nossa própria criação. E aí é que entra a lei de causa e efeito. Se nós ficamos vinculados às nossas próprias criações, criarmos o bem, criarmos coisas que exaltem a vida, criarmos coisas que motivem a existência na nossa individualidade ou da nossa sociedade, nós estaremos nos vinculando a essas nossas criações e, consequentemente, como toda ação gera reação, é dadivoso, é maravilhoso, é divino, é sagrado pensarmos, elaborarmos, estarmos envolvendo e envolvidos com o que é de belo, com o que é sagrado, motivador para a vida. É a proposta dos Adventos Crísticos, conforme falamos em outros momentos da nossa fala, da nossa conversa. O capítulo fala sobre revelar ao mundo um Deus de amor e justiça. É o que nós aprendemos através dos tempos. E até colocamos assim, itens bem conhecidos para que nós nos posicionemos melhor. Quando a história bíblica conta que João Batista foi decapitado, a pedido de Herodíades, que tinha sua filha Salomé, e utilizou a filha para pedir a cabeça de Batista, dá a impressão de que Deus já estava presente. Porque como pode um precursor, um homem que estava ali trabalhando, preparando o mundo para anunciar a chegada da grande estrela, o grande avatar que foi Jesus, ter sido decapitado? Só que hoje, pela lei de causa e efeito, a doutrina nos passa do passado, o João Batista tinha sido a reencarnação de Elias, o profeta Elias. E naquela oportunidade, segundo a história, ele mandou decapitar os profetas da cidade de Baal. Pela lei de causa e efeito, não, o Elias reencarnou como Batista e foi decapitado. Por sua vez, a Herodíades, que estava ali, estava com um caso conjugal, um caso extrasexual com o Herodes, utilizou da sua filha para poder a cabeça do Batista. Pela lei de causa e efeito, a nossa Herodíades, mãe de Salomé, reencarnou posteriormente na França com o nome de Maria Antonieta. E pela lei de causa e efeito foi decapitada. São pequenas coisinhas assim que vão ajustando a nossa consciência à lei da vida, à lei de causa e efeito. Então agora nós estamos revelando ao mundo um Deus de bondade e de justiça. O próximo item é a consolidação de uma sociedade humana. Diz a espiritualidade que em nenhum momento não há essa possibilidade de se consolidar uma sociedade humana enquanto nós não conhecemos as leis básicas da criação. Então, de agora em diante, as leis da reencarnação e de causa e efeito farão parte natural das grades, das escolas, das universidades, de todo o conjunto da educação do mundo. Então, desde sempre, desde a base, as crianças que vão chegando ao nosso mundo, de agora em diante, já vão ter a base doutrinária sobre a lei de causa e efeito e a reencarnação. E com isso, no item seguinte, a espiritualidade fala sobre as guerras santas. Apesar de todo o grau de conhecimento, de toda a evolução de uma sociedade,
nós ainda estamos nessa fase, ainda com a possibilidade de uma guerra mundial. Repetindo, observemos então o grau de ignorância que nós ainda estamos professando, negando as leis fundamentais da vida. Aqui se faz, aqui se paga. Toda ação gera reação. Então, as guerras santas. E entre todos os integrantes das Sagradas Fileiras, a espiritualidade sinalizou que Roboão e Gedeão são os líderes apaziguadores das guerras santas do planeta. No capítulo até nós colocamos que esses dois espíritos não vão dar cobertura a um conjunto planetário. Então, é uma equipe trabalhando em todos os pontos do planeta, liderada por Roboão e Gedeão. Roboão, no passado, foi filho do rei Salomão. E o Gedeão fez parte da história do Velho Testamento, e nós podemos encontrar lá em Juízes, tem a vida do Gedeão. Quase encerrando, nós temos o capítulo Reforma Íntima. E embora nós tenhamos assim livros fabulosos, uma literatura riquíssima, como deveremos trabalhar para que nós reformulemos os nossos valores, vamos ter que repetir, porque é síntese de todas as verdades sobre o assunto, quando a espiritualidade afirma. Todo conhecimento literário, o conhecimento que a nossa alma é capaz de assimilar. Se não transformarmos esse conhecimento na misericórdia do ver, do ouvir, do falar, nos céus nós não entraremos. Então isso termina muito com as nossas fantasias, que às vezes temos o conhecimento fabuloso. Vamos desencarnar intelectualizados da doutrina dos espíritos, conhecendo, mas sem vivenciarmos. Então, exercitemos a misericórdia do ver, do ouvir, do falar, e a reforma íntima estará instalada na nossa consciência. Quase para encerrar, a profundidade de uma religião. Diz a espiritualidade que religião é criação humana. Em todas as épocas nós fomos criando as nossas religiões. Quando os arautos dessas religiões tiveram uma ligação mais direta, mais plena, sem a ambição do ter com a divindade, essa própria divindade lhe dá o respaldo, porque tem um objetivo sagrado, orientar homens, orientar espíritos na carne, para que se melhorem. Mas a profundidade de uma religião depende não somente dos líderes que colocaram a religião ou que criaram a religião, mas também daqueles que vão sustentá-la. Porque por maior que seja o tempo que cada um fica encarnado, é muito pequeno cada vida, cada encarnação. Então esses líderes desencarnam, se seus seguidores não tiverem como sustentar a sua mensagem com clareza, com nitidez, com força, com magnetismo, então surgem os interesses materiais, as coisas do imediatismo, e essa religião, evidentemente, que não vai atender, como é notório em nossa atual sociedade. E o livro encerra falando sobre o último capítulo, que é o capítulo 90, sobre a bonança. Olha, nós levamos todo esse período aí, nos 7 blocos, falando sobre o Cristo. Possivelmente agora, no último bloco, já somos muito mais conscientes, já trabalhamos muito mais a nossa essência, a fagulha de Deus que nós somos, essa chama divina que todos nós somos portadores, que a espiritualidade chama do Cristo interno. Então a bonança sintetiza praticamente a proposta de Advento. Que somos todos nós, por sermos criaturas de Deus, buscamos a nossa religação, consciente ou inconscientemente. E para nós nos ligarmos ao Deus absoluto, a totalidade, o Senhor da vida, é preciso que nos liguemos através dos seus intermediários. Então nós queremos alcançar a bonança, ou seja, alcançarmos a vibração do Cristo. Antes de chegarmos ao Cristo, é preciso chegarmos aos seus representantes. E para nós, nos adventos do Cristo Pai, a consciência mais próxima e mais motivadora é Jesus, que foi humano, passou por aqui, entre nós, ficou grafado e gravado na consciência do planeta e da sua humanidade. Então, como ele falou que quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um, nós que ainda somos tão acanhados em termos de evolução espiritual, nos ligarmos a Jesus é nos ligarmos ao Cristo. Nada que advém de Jesus deixa de trazer o magnetismo, a essência da vida do Cristo planetário.
Então, sintetizando, como Cristo é muito abrangente para o nosso grau de evolução, nos vinculemos emocionalmente a Jesus, o seu divino intérprete. Estaremos interagindo com Jesus. Ou seja, a bonança é alcançada quando nós entramos na frequência do Cristo amor. Como falamos anteriormente, Cristo é sinônimo de amor universal. Cada ato de amor que nós praticamos é o nosso Cristo interno em ação e em ligação consciente com o Cristo, o Criador do planeta. Então, dessa maneira, nós vamos encerrar os adventos, trazendo aqui para nós um outro material que é já bem conhecido, já está na 3ª edição, que é A Arte de Interpretar a Vida. Este livro em especial, nós colocamos 19 incursões do Wong. O Wong é um mestre oriental, também discípulo de Pai Joaquim de Aruanda, o nosso sol de excelso. E o Wong viveu na antiga China, fez parte de uma dinastia com esse mesmo nome. Por isso que ele se identifica, o Wong, monge da mesma dinastia. E a arte de interpretar a vida foi um item que eles pediram, eles, nossos amigos espirituais, que nós colocássemos Deus em tudo. Então colocamos aqui agir com Deus, falar com Deus, ou seja, que a nossa vida, a nossa postura, a nossa existência tem um pouco mais de Deus no nosso existir. E conforme nós falamos, logo na primeira página, colocamos ali um Deus alegre, gente. Exatamente para tirar, desmistificar essa parte religiosa do nosso planeta. O sacerdote é normal. Aliás, a pessoa é normal. Abraçou o sacerdócio, já muda de semblante. A pessoa vai pregar sobre as coisas de Deus. Tem uma fala normal no dia social, no seu trabalho, na sua vida em família. Quando vai falar das coisas do céu, muda de voz. Muda de tom de voz. Não é uma pessoa alegre, uma pessoa festiva. Na hora que vai representar a divindade, fica com um semblante que ninguém aguenta. Nem os céus, nem a terra. Então, a arte de interpretar a vida é dar sentido sagrado à vida. Aliás, nós já aprendemos, né, que quanto mais se evolui, mais alegre se torna. Quanto mais se evolui, mais se desperta o bom humor. Por que nós, para representarmos a maior autoridade moral do planeta Terra, Jesus de Nazaré, ficamos tão alterados? E o que é mais doloroso é que, devido à nossa vida anímica, os espíritos evoluídos chegam e se comunicam através de nós, Deus me livre, com um semblante muito alterado, uma voz do além-túmulo. Isso não existe na evolução. Quanto mais se evolui, mais festivo, mais jubiloso, mais alegre, mais motivado, mais esperançoso é qualquer fagulha de Deus nos mundos das existências. Nosso próximo encontro, nós vamos fazer uma síntese de O Fim dos Tempos e os Discos Voadores, principalmente que, agora em diante, nós vamos ter uma participação mais direta dos extraterrenos e dos intraterrenos, quer dizer, aqueles que vivem no interior da Terra, desses seres através dos discos voadores.